Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, edição de sábado, para a gente falar aqui sobre o nosso Vasco da Gama e atualizar todas as informações sobre o nosso Gigante da Colina. Vamos falar sobre reforços, né? O presidente Pedrinho confirma a negociação com mais 2 jogadores, né, para tentar a contratação até o final dessa janela. Vamos falar sobre o jogo de amanhã contra o Vitória. O Vasco divulgou a lista de relacionados. Felipe Coutinho continua de fora, né, da lista de relacionados. A gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Enfim, meus queridos, vamos atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Gigante da Colina. Tudo que você precisa saber sobre o Gigante você encontra aqui nesse vídeo. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes da vinheta eu conto com você primeiro deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama e o QR Code já está aparecendo na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO e lá você usa o cupom MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, beleza? KTO que é parceirona aqui do canal Machão da Gama e você fazendo isso, você ajuda o nosso canal. Hoje já tem rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tem Botafogo e Fortaleza, por exemplo, um baita de um jogo maneiro para você dar o seu palpite. E amanhã, é claro, tem jogo do Gigante da Colina, o Vasco fora de casa, encarando o Vitória da Bahia. E é sobre isso que a gente começa falando aqui nesse vídeo, né? A gente vai começar falando sobre o jogo de amanhã, o Vasco encarando a equipe do Vitória, jogo muito difícil no Barradão, né? Jogar no Barradão é sempre muito difícil. O Vitória, apesar de estar lá na parte de baixo, né? Vitória brigando ali contra o rebaixamento, mas dentro de casa o Vitória sempre, historicamente, é um time muito forte e vai dar trabalho amanhã pro Vasco, né? Não vai ser um jogo fácil, não. Talvez a pessoa olhe pra tabela e fale, pô, Vitória tá ali dentro da zona do rebaixamento, vai ser um jogo fácil. Não vai mesmo, meu amigo, não vai mesmo. Vai ser um jogo muito difícil. Bem, o Vasco divulgou a lista de relacionados e Felipe Coutinho continua de fora, né? Felipe Coutinho tá fora dessa partida contra o Vitória. O David voltou. O Felipe Coutinho está recuperado da lesão muscular e também recuperado da Covid-19, mas ele está sendo preservado desse duelo contra o Vitória. E a ideia do Vasco é realizar uma rotina especial de treinos com o Felipe Coutinho para ele retornar contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil no dia 11 de setembro. As informações são do site Globoesporte.com. Felipe Coutinho está fora do gramado há praticamente um mês, já que ele fez a sua última partida no dia 3 de agosto, no empate do Vasco em 2-2 com o Red Bull em São Januário. O Vasco que até, é claro que, enfim, é uma coincidência, mas o Vasco até melhorou o seu desempenho, né? Depois que o Felipe Coutinho deu essa pausa. Vamos torcer pro Felipe Coutinho voltar com tudo, né? Para ele voltar querendo demais realmente e ser importante aí na partida contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Provavelmente vai começar no banco de reservas esse jogo, né? E entrar no decorrer da partida. Vamos aqui para a lista de relacionados nesse jogo aí contra o Vitória, jogo que acontece amanhã, 6h30 no Barradão. O Vasco relacionou os seguintes jogadores: Alex Teixeira, David, Emerson Rodrigues, Galdames, GB, Hugo Moura, Jean Davi, João Vitor, Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, Paulo Henrique, Paier, Puma Rodrigues, Ryan, Rojas, Esforza, Verrete e Vitor Luiz. Esses foram os relacionados do Vasco da Gama para esse jogo contra a equipe do Vitória lá em Salvador. É isso, vamos para cima dos caras, né? Vai ser um jogo difícil com toda certeza, mas vamos para cima aí do Vitória. Vou atualizar 2 informações aqui sobre convocação. O Vasco teve 2 jogadores convocados essa semana. O Jean Davi foi convocado pela seleção chilena, o atacante recém-contratado, né, pelo Vasco, que inclusive participou bem da vitória
contra o Atlético Paranaense, e o Ryan foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, então o Vasco com 2 jogadores convocados aí nessa semana. Bom, vamos mudar de assunto agora aqui, meus queridos, e vamos falar de reforços, né? Porque tem essa expectativa aí de contratação de jogadores, né? A janela fecha amanhã, aliás, a janela fecha no dia 2, segunda-feira. Então o Vasco tem hoje, amanhã e segunda-feira para fechar aí as suas contratações. E o presidente Pedrinho confirmou que está em negociações com 2 jogadores para essa reta final de janela. Ele conversou ali com exclusividade com o pessoal do podcast Cruz Maltino, né? E deu essa informação, confirmou que realmente está em negociação com 2 jogadores, né? Para essa reta final aí de janela de transferências. Agora, usar aí agilidade, né? Porque senão a janela vai fechar e não vai chegar reforço, né? É torcer para que essas negociações caminhem bem aí nessa reta final e o Vasco consiga até segunda-feira anunciar essas contratações. Tem um porém, né? Jogador que está sem contrato, ele pode ser anunciado até o dia 9, né? Ele pode ser inscrito até o dia 9. Tem uma semana a mais para jogador que está sem contrato. Mas, enfim, já está demorando muito, né? O Vasco muito lento nessa janela de transferências. A gente queria um pouquinho mais de agilidade. Vamos torcer para que entre hoje, amanhã e segunda-feira o Vasco anuncie aí as suas contratações, mas o presidente Pedrinho confirmou que está negociando sim com mais 2 jogadores, né, para essa janela de transferências. Um deles deve ser o Luan Pérez, né? O Luan Pérez já tem informações aí, o zagueiro Luan Pérez, que o Vasco está em negociações, né, com esse jogador. O jogador deve rescindir, né, com o Fenerbahçe e depois de rescindir com o Fenerbahçe pode acabar aí assinando com o Vasco da Gama, né? O Vasco trabalha também com outros nomes, né, para a defesa. A zaga nesse momento é a prioridade, né, para o Vasco nesse final de janela, mas um nome que a gente sabe que o Vasco está negociando é o zagueiro Luan Pérez, né? Vamos torcer também para essa negociação, enfim, ser sacramentada logo, que também já virou novela, né? Tudo no Vasco vira novela também. É impressionante, rapaz. Como é que pode? Tudo é demorado, nada é rapidinho. Enfim, meus queridos, para encerrar esse vídeo aqui, vou falar sobre fornecedor de material, porque a informação exclusiva do jornalista Fábio Torres é que a Mizuno entrou forte na disputa para ser a nova fornecedora de materiais esportivos do Vasco da Gama. A empresa japonesa tem muito interesse em patrocinar o Vasco e entrou forte nessa disputa. Tem um burburinho ali de Puma, de Nike, até da própria capa continuar, mas a Mizuno também entrou nessa disputa. É isso, meus queridos. Antes de ir embora, um recadinho da Mais Ágil aqui para você. Tem o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar que você é direcionado ao site da Mais Ágil. E se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil antecipa o saque para você, beleza? Mais Ágil, parceiro aqui do canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações. Até a próxima. Fui!